Então, dá uma caprichada lá e me envie para me encerrar essas notas, que a G1 tem que estar lançado. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar um dos que... Vamos ver quem mandou agora. Deixa eu ver aqui. Vamos ver lá dos que mandaram antes, então. O Marcos foi um que eu vi que não mandou, Marcos. O Marcos entrou agora, eu lembrei dele. Mandou hoje a Manuela, a Karen, a Larissa, Tomazoni. Ó, para vocês terem uma ideia, 19 até agora. Tá? Deixa eu ver, deixa eu pegar um, pode ser o da Karen. Pode ser o teu, a Karen tá ali? Pode ser o teu, Karen? Tá. Não. Para encerrar, tem alguns que não mandaram. Professor, o senhor está falando do último exercício que a gente já tinha entregado na outra aula e corrigimos de novo. Isso é esse aí. Tá. É só isso? Só. Não, agora daí temos aula, né? Não. Enviar era isso. Não, enviar era isso. Só isso. Uhum. Prova novamente. Isso. Uhum. Tá. Na verdade, o meu exercício não estava errado, ele estava certo. Chegamos no mesmo final, assim, no cálculo, né? Eu só fiz ele, na primeira vez que eu mandei para o senhor, ele estava mais aberto, assim, mais discriminado, que eu fiz um por um. E agora eu mandei ele mais resumido, como o senhor tinha feito na última aula. Sim. Uhum. Tranquilo. Aqui agora, ó, tá correto. Não, já estava, mas o que eu quero dizer é esta. Ok. Uhum. Tá. Pessoal, assim, ó, ninguém tem dúvida do processo? Alguém tem dúvida? Deixa eu... Uhum. Assim, ó, Érica, se tu mandou enganado, de repente eu lancei, se eu vi que era hidráulica, eu lancei lá na hidráulica. Muitas vezes vocês não colocam bem o nome ali, a matéria, eu coloco pelo projeto daí, né? Mas eu não lembro, assim, de ter visto o teu como o nome da disciplina isostática e o projeto de hidráulica. Mas se o projeto que tu mandou foi hidráulico, eu coloquei provavelmente lá na hidráulica.
É que você, assim, ó, pessoal, eu tenho mais ou menos por semana, tá, como nós estamos nessa questão da pandemia, eu tenho por semana mais ou menos uns 120 e-mails, no mínimo. Tá? Sem considerar as dúvidas e as perguntas, mas só e-mail de exercício, quando eu dou tarefa todas as aulas, nas 4 disciplinas, mas não, mas é da vida. Tá todo mundo trabalhando mais, né, Lucas? Todo mundo se mexendo do jeito que dá, porque não tem outro jeito, né? Eu tenho que dar um pouco da disciplina e depois vocês têm que trabalhar um pouco em casa e isso retorna para mim de novo, né? Não tem outra forma, né? A gente está longe, né? Para ter um aprendizado, né, sustentável, senão não é que nem o EAD, né, que tu grava lá e tu não esquece, né? Tu não tem mais contato. Não, nossa, aqui é uma aula, só não é presencial, mas é o que a UBRA determina que seja, né? E tem que ser mesmo, né? Tá? Mas vamos lá. Tá, ninguém tem dúvida deste sistema aqui, pessoal? Não, né? Nós temos ainda algumas questões para ver, que nós temos que fazer outras figuras geométricas, o cálculo de reação, de resistência, e temos que depois partir para o cálculo de momentos. E aí deu. Eu acredito que até a metade de julho a gente está zerado. Tá? No máximo, metade de julho, essa disciplina ela encerra. Na minha visão. Tá? Até eu tenho que mandar para a Karina, era para ter mandado hoje, não consegui. Assim, ó, Lucas, eu não tenho uma data específica ainda, porque eu vou ter que calcular todas as aulas estão anotadas. Eu vou ter que calcular os encontros, né? E algumas dessas tarefas que vocês estão fazendo semanalmente vai valer como presencial. Mas naquele número de presenciais que a UBRA determinou que deveria ter. Semipresencial. Desculpa, semipresencial. Lembra? Tem um número tal de aulas semipresenciais que seriam tarefas a ser desenvolvidas. Isso vocês têm de sobra hoje, né? Mas eu tenho que, assim, ó, ter evidência disso, né? E evidência tem de sobra, porque toda aula tem uma tarefa, então tem evidência de sobra. Agora, eu não saberia dizer quando é que fecha, porque algumas, não sei se nós perdemos, em algumas disciplinas nós perdemos 2 aulas. Nessa, eu não sei se nós perdemos 1 ou 2, ali quando parou. Então, por isso que ia até o final de junho, e agora, se essa faltou 2 aulas, ela vai até a metade de julho. E se não, vai até a primeira semana de julho. Mas eu vou ter que ver, porque na realidade nós estamos sabendo pouco ainda do sistema. Aula está com data até é isso aí, Gelson. É que na realidade, Gelson, tem um detalhe, ó. Tem algumas disciplinas, essas principalmente que vai a 31/7, é a disciplina do modelo novo, do formulário novo, né? Da forma nova, aquela de AP1, AP2, AF, né? Então, essas têm 24 encontros. Essas eu só tenho uma, que é a de sexta-feira. Né? Mas a nossa, ela ainda continua sendo... pois é, Érica, eu não sei te dizer. Eu vou ter... Ontem nós tivemos uma reunião, né? Online, não na UBRA, né? Online, com a professora Karina. E depois houve reunião com a professora Amanda também, já havia ocorrido, né, na engenharia, onde foi estabelecido alguns critérios, mas nós não sabemos. Por quê? Porque, na realidade, agora vai ser feita uma checagem, eu tinha que ter respondido hoje, não consegui,
eu vou ter que responder agora até quando vai se eu consigo. Tem disciplinas que não vão encerrar agora, sim, que eu imagino, né? Não tenho certeza. Por quê? Porque são as práticas. Quando vocês fizerem as práticas, é uma situação. Mas no nosso caso, as minhas 4, essas disciplinas são teórico-profissionalizantes. As teórico-profissionalizantes, eu digo assim para vocês, ó, dificilmente, pode até ocorrer, mas dificilmente vai voltar ao normal esse semestre. Por quê? Porque mesmo que voltasse ao normal, vocês imaginam, ó, nós temos 31, nós somos em 31 colegas, né? Então, comigo 32. Então, assim, ó, o que aconteceria? Nós não temos uma situação segura para colocar 31 alunos dentro de uma sala de aula e mais o professor. Então, não vai. As que eu ministro esse semestre, que seria as 4 são teórico presencial, essas vão encerrar o semestre dessa forma. Agora, se vocês me perguntarem, tá, e o segundo semestre de 2020? Ninguém sabe, por enquanto, como vai ser. A UBRA, pelo que a gente vê falar, pensa em voltar em agosto, no máximo setembro. Mas isso depende muito do governo também, né, pessoal? Não tem assim, o governo vai determinar determinadas regras para que volte. Aí tem a questão do ônibus, 30 pessoas, tudo fechado. Correto, Érica? Não é uma coisa simples de solucionar, né? Mas eu acredito que esse semestre, sim, esse semestre nós vamos encerrar dessa forma, tá? As que eu estou trabalhando. As práticas, eu não tenho nenhuma, eu não sei como vai ser. Os TCC, eu tenho 4 TCC, está se tentando uma metodologia de como fazer, tá? Então, a Larissa, eu acho que está aqui nessa turma, né? Larissa Belaver. Então, eu acho que está, né? Tá ali a Larissa, né? Então, os TCC, a princípio, tem que ver como é que vai ficar. No caso da Larissa, a Larissa está muito adiantada, está ótimo, muito bom. Que nós não paramos, né, Larissa? Mas tem colegas que pararam. Mas, assim, o que nós temos que fazer? Nós temos que ir passo a passo. Eu, na minha visão, e na visão dos outros professores, que nós nos reunimos ontem, dificilmente este tipo de disciplina que nem nós estamos tendo aqui, exostática, vai voltar presencial esse semestre. Vai encerrar, sim. Então, nosso objetivo tem que ser esse. Nós temos que tirar o máximo proveito. O que vocês acham do... A Larissa está perguntando, a banca vai ter, será? A princípio, sim, mas deve ser agosto, setembro, eu acredito, Larissa. Não tem nada agendado. A reunião de ontem, nós vimos que não tem nada agendado. Justamente agora, a professora Karina vai mandar esse relatório. Não vai escapar. Não, a Larissa tira de letra. O trabalho dela está muito bom. Nossa, está se fazendo. Não, Larissa. Mas, pessoal, assim, ó. O que vocês estão achando aí das aulas? O aprendizado? O Lucas está curtindo. Tá bom, Gelson? Uhum. Eu tô achando bom, porque a gente consegue participar e tu consegue se concentrar mais, porque dentro de uma sala de aula, às vezes está cheia de gente, mas 40% não está afim de assistir a aula e não sai fora por causa da chamada, então atrapalha bastante. Correto. Isso já me falaram. É a verdade. A Érica está dizendo ali também. O aprendizado tá bom. Então, que bom. É uma coisa nova, né?
Faz às 4 comigo, Lucas? Segunda, terça, quinta e sexta. É verdade. Mas que bom que vocês estão achando que o aprendizado está evoluindo. Né? Eu sinto, isso é meu, eu tenho uma certa dificuldade nessa questão não presencial. Eu melhorei bastante com os cursos que eu fiz ali no início do semestre, lá com o pessoal da Ubra de Canoas, né? Mas não é né, eu gosto mais do presencial, né? Mas, assim, eu também acho que eu só tenho uma ressalva em orçamento. O orçamento é muito cálculo, muito, e tem colegas que acham mais difícil a disciplina de cálculo, né? Então, se eu tivesse que achar uma que não estou, assim, achando, seria o orçamento. Né? A Milena Nardini está dizendo ali também. Né? Eu acredito, professor, que o caminho das faculdades vai ser matérias teóricas online e menos presença de aluno em campus, até por questões econômicas. Eu acredito que depois que passar tudo isso, deva ser um perfil que vai ser tomado. Mas o problema já está assim, o CAL e o CREA estão... Agora eles pararam porque o Ministério da Educação se posicionou, né? Sim, Mas, olha, já está regulamentado, né? Tu pode, não sei quantos por cento pode ser online, né? Lucas, realmente, os trancos e barrancos, né? Então, por quê? Porque, na realidade, lá na UBRA, por exemplo, no caso do orçamento, eu teria o TPCO, né? Estaria acessível. Eu não tenho um programa. Na UBRA teria, para orçamento. E também tem uma questão que é assim, ó, montar quantitativo tem que conhecer obra. E nós temos esse problema no nosso curso ser noturno, né? Os dois, tanto engenharia quanto arquitetura. Então, assim, ó, o pessoal, prática de obras, o pessoal tem mais dificuldade, né? Então, isso, e daí, se fosse um presencial, eu conseguiria, talvez, exemplificar melhor no quadro, sei lá, né? Eu fazendo desenho, algumas vezes eu tentei, né? Mas como é que é a fundação, como é que é a viga de baldrame, como é que é a superestrutura, que nem ontem. Ontem eu fiz o Teorema de Pitágoras, que é uma coisa que vocês aprenderam no segundo grau, mas se não exercitou, esquece, né? E daí tu vai calcular uma rampa, tu vai calcular um telhado, tu precisa do Teorema de Pitágoras, né? E o pessoal esquece, né? Então tem que partir do... Eu não esqueço porque eu trabalho com isso, né? Mas quem não trabalha com isso acaba esquecendo, né? Professor, vamos no online dar conta de todo o conteúdo? Vamos. Vamos por quê? Porque se tiver que estender 2 aulas, eu estendo 2 aulas. Né? A UBRA que não é o ideal que se estenda, né? Porque, teoricamente, o professor não vai ganhar, mas eu não estou muito preocupado com isso, né? Eu estou preocupado que ninguém fique para trás. Né? Então, o Paulo está dizendo que está muito bom também. Vamos acelerar, então, né? Antes do final de julho, não, eu acho... não, antes do final de julho, sim, Tatiana. Não, vai ser antes do final de julho. Eu imagino que até o meio de julho nós estamos zerados com essa disciplina aqui. Eu imagino. Tá? Porque nós temos... Na realidade, nós vamos ter quatro aulas em junho, e se nós tiver aí 2, no máximo 3, não, é tranquilo. É assim, bem tranquilo. Então, vamos lá. Tá, pessoal? Vamos lá, que daí a gente dá uma agilizada.
Hoje vai ser esse negócio de começar a aula depois, né? Ó. Estão faltando 9. 9. E aí depois para buscar esses 9. Mas vamos lá, vamos abrir uma. Então, alguém tem dúvida no que nós vimos até agora? Ninguém? Está tudo zerado, pessoal. Então, nós vamos partir para uma segunda figura geométrica, tá? Na realidade, a terceira ou a quarta, já depois do início, desde o início lá da disciplina, que seria o seguinte. Ó. Aqui a minha peça, né? E vamos pegar aqui uma peça biapoiada igual, tá? Eu tenho uma peça biapoiada. Qual é o vão que eu tenho nessa peça? Vamos lá. O vão é com vocês. Eu não entendo de vão nem de carga. Eu só lanço a peça e vocês me dizem o vão e a carga. Então, o Lucas botou 8, a Tatiele colocou ali 7,5. E qual é o vão que eu tenho? Quem mais dá um pitaco aí? 7. Então, 7, 8 e 7,5 ganhou a Tatiele. 7,5. 7,5 eu vou. 7,5 metros. Qual é a carga? Quem arrisca a carga? 15. 23. 20. Adriano, 20. Então, 15, 23 e 20 ganhou o Adriano. 23. 20, desculpem. Ganhou o Adriano que está no meio. 20. 20 quilômetros. Opa. 20 quilonewtons. Beleza? Então, ó. Vamos fazer o cálculo trigonométrico agora muda simplesmente de um retângulo, onde eu tenho dois ângulos retos, perdão, 4, na realidade, ângulos retos, para um triângulo, que nada mais é o triângulo do que um triângulo retângulo, nada mais é do que a divisão de um retângulo, nada mais é do que a divisão de um retângulo em 2. E tem um triângulo retângulo, porque na realidade aqui eu tenho um ângulo reto, ângulo de 90 graus, e aqui eu tenho um ângulo reto, ângulo de 90 graus. Então, é um triângulo retângulo. Beleza? Então, eu tenho um carregamento triangular sobre uma peça. Como isso poderia ocorrer em uma peça? Bom, uma peça que começa com uma concentração grande,
e vai diminuindo, 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 a partir da extensão dela. É um carregamento que não é uniforme. É um carregamento que ele se distribui ao longo da peça, tá? Então, 20 kN, ele seria a altura desse meu triângulo, e eu tenho que, na realidade, estabelecer a concentração no eixo da gravidade da minha peça. Certo? É isso que eu tenho que fazer. Concentrar o eixo da gravidade da minha peça para achar as reações que suportem este carregamento, que gerem estabilidade na minha peça. Aqui é o apoio A, tá? E aqui é o meu apoio B. Sempre peça biapoiada. Beleza? Bom, como que eu calculo? Como é que vocês faziam o cálculo lá no estabelecimento da área de um retângulo? Era a carga vezes a extensão. Tá certo? É assim que é o cálculo de área de um retângulo? É assim. Carga vezes extensão. No caso do triângulo, como eu acho a área do meu triângulo? Quem sabe calcular a área do triângulo? Isso é trigonometria. Vocês viram no segundo grau também, a área do triângulo. Mas se esqueceram, nós vamos dar uma relembrada. Quem lembra como é que calcula a área do triângulo? Então, a minha carga significa a altura. E o meu vão significa o espaçamento. Então, na realidade, tá certo, Paulo? Base vezes a altura dividido por 2. E como que eu confirmo que esta afirmação do Paulo aqui, ó, base vezes a altura divididos por 2, está correto em relação ao que nós vimos fazendo até então? E por que dividir por 2? Vamos entender o sistema. É muito simples, mas tem que entender. Não é só sair calculando, sair calculando e aí eu vou entender fácil depois. Não. Eu tenho que entender o sistema. Ó, o que eu tinha feito aqui? Ó? Por que a trigonometria estabelece que um triângulo retângulo é base vezes a altura dividido por 2? Única e exclusivamente porque o triângulo retângulo, ele é um retângulo dividido ao meio. Então, como nós fazíamos antes? Base vezes a altura. Que seria toda essa peça aqui, um retângulo. Por que o triângulo eu divido por 2? Porque eu cortei o retângulo no meio. E gerei um ângulo reto aqui, ó. E um ângulo reto aqui. Certo? E aqui também eu gerava um ângulo reto. E aqui também eu gerava um ângulo reto. O corte dessa peça, o que aconteceu? Vamos lá. Tiramos aqui. Opa, colocamos aqui. Eu automaticamente retirei esta peça aqui, ó. Opa. Essa peça aqui eu retirei. E me sobrou a metade da peça. Então, é base vezes a altura dividido por 2, é como eu acho a área de um triângulo retângulo. Tem lógica? Tem lógica. Eu cortei a peça no meio, eu tenho que dividir por 2. Então, por isso que um triângulo retângulo é a base vezes a altura e tu divide ele por 2. E um retângulo é a base vezes a altura sem dividir por 2, porque é o dobro da peça triangular. Correto? Então, isso é lógica. Vamos lá. Então, tá lógico isso, né? Então, a base, como é na extensão de 7,5 metros, a base é 7,5. Então, vamos lá. Como é que eu vou ter que fazer isso aqui? Tá aqui, ó. Base. A área da minha peça. A base, 7,5
vezes 20, certo? Divididos por 2. Quanto deu isso? Calcule ali e me dê a resposta. Então, aqui. Quanto deu isso? 75? Vamos lá, 75. Kilonewtons é a minha carga concentrada. Isso aqui era por metro, né? Aqui era na extensão, era a minha altura, então era o cálculo da minha extensão. Então, eu tenho que concentrar esses 75 kilonewtons agora no eixo de gravidade da minha peça. Certo? E onde é que é o eixo de gravidade da minha peça? No retângulo, é no centro dele. E no triângulo retângulo é onde? Um terço de quê, Tatiana? É um terço mesmo, mas um terço de quê? Tatiana colocou aí, um terço. Um terço de quê, pessoal? Um terço da área? Não. Um terço da parte maior para a menor. Da base. Da base. Da base. É, tá quase. Não é bem isso, mas tá quase. Ninguém mais? Ó, o centro de gravidade dessa minha peça, triângulo, retângulo, ela é a 1/3 em relação ao lado maior, tá, agora está esquentando. Aqui, ó. Não é em relação ao lado maior, mas é em relação ao meu ângulo reto. E automaticamente seria o lado maior. Então, é 1/3 do ponto que forma o ângulo reto, é o centro da gravidade do triângulo retângulo. Pessoal, eu só vou pegar o carregador que eu esqueci lá, e está terminando a bateria do meu notebook aqui, tá? Normalmente ele duraria 2 horas e meia, mas agora, como acho que é a live, não sei por que gasta mais. Eu só vou ali na sala pegar e já estou voltando. Vou colocar aqui. Aqui. Bom. Então, é 1/3 da base que forma o ângulo reto. Tá? Então, vamos lá. Então, 1/3. Como é que eu calculo a fração? Vamos lá, vamos calcular a fração, né? O Paulo está perguntando ali, como é que eu calculo esse 1/3? Então, é simples assim. Vamos lá. Está aqui. Então, o que tem lá? O vão dessa peça, ela
tem 7,5. Certo? Vezes 1 dividido por 3. Igual. 7,5. Eu multiplico por 1 e divido por 3. Quanto que dá isso? Essa está fácil, né? Escolheram... Não precisa calculadora, né? Isso. 2,5. Então, 1/3 é 2,5. Então, o meu centro de gravidade dessa minha carga concentrada, que eu transformei a área em uma carga concentrada, o meu centro de gravidade, e é a posição que eu vou ter que colocar a minha carga, ela está aqui, ó. Vou botar aqui assim. Um pouquinho mais para cá. Agora ficou melhor. Então, aqui é o centro de gravidade da minha peça. Certo? Agora ficou fácil, né, Gelson? Agora fica fácil de nós entendermos. Aqui assim, agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar aqui assim, se é um centro, a minha peça está no centro de gravidade. Porque daí tu pega 2/3, multiplica, divide pelo tamanho, então a carga no ponto B, ela vai ser, no ponto A vai ser 50, né? Sim. Na verdade... Se fosse dividir as cargas, né? Aqui, na realidade, agora é 2,5. Sim. Tá? Opa, desculpa. E aqui assim, é 5. Certo? 2,5 mais 5, 7,5. Tá? Agora, eu tenho que ver o seguinte. Esses 75 quilonewtons, né? Esses 75 quilonewtons aqui, agora ficou fácil, né? Eu tenho que concentrar no eixo de gravidade da minha peça, que é a 2/3 do ângulo reto, e descobrir a reação em A e a reação em B. Então, aqui ficou fácil agora, né? É o que o Gelson está comentando ali. Ó. 75 vezes 5, divididos por 7,5, dá quanto? 50. 50. E 75 vezes 2,5 divididos por 7,5? 25. Se não der isso, está errado, né? Então é 25. 25 quilonewtons. Então, se traduz que a minha reação em A é 50 quilonewtons e a minha reação em B tem que ser 25 quilonewtons para gerar estabilidade nessa minha peça. O que significa isso? Que a incidência desta carga triangular está pesando mais em A. Nós temos que entender o sistema. Tá? Então, o sistema de carregamento faz com que no apoio A tenha um carregamento maior do que no apoio B. Tá certo? E a soma disso aqui vai me dar quanto? 75 quilonewtons. E aí tá certo? Tá certo. Terei estabilidade, porque eu tenho reação igual ao carregamento. E é lógico que essa peça triangular pese mais no apoio A do que no apoio B,
que vocês acham? É uma coisa lógica que essa peça triangular, que é o meu carregamento que eu tenho sobre esta minha peça biapoiada, é lógico que ela tenha um carregamento maior aqui do que aqui? Ou não? Olhando para a figura. É lógico, né, Adriano? Por quê? Porque aqui eu tenho um carregamento maior, ó. Não tenho? Tem. Então, este carregamento aqui, ó, ele é muito mais, pesa muito mais, né? É um peso maior do que essa parte fina aqui da peça, ó, que pesa aqui chega numa carga zero, tá certo? Então, a lógica diz que o meu cálculo está certo, que essa figura disposta ao longo dos 7,5 metros de forma triangular teria que representar um carregamento maior no ponto A do que maior no ponto B. Tá? Voltamos à história aquela da geladeira, que não é triangular, né? Mas a parte que tem o motor pesa mais do que a parte que não tem motor. Correto? Então, se eu tiver que pegar para carregar uma geladeira, eu vou sempre escolher a parte que não tem motor, até porque eu não tenho muita força. Então, eu sou fraco, meio fracote, vou pegar a parte que não tem o motor, que tem só a lata, que o motor é puro ferro, então pesa mais. A concentração de carga no apoio A, aqui, é maior do que no apoio B. Certo? Então, isso nós temos que entender. Por quê? Porque, na realidade, as peças, sejam elas quais forem, elas são submetidas a carregamentos diferenciados, tá? Ou carregamentos iguais. Se for um triângulo retângulo, o carregamento é igual. Se for um retângulo, perdão, o carregamento é igual. Se for um triângulo retângulo, o carregamento é diferente. Tá certo? Então, nós temos que entender isso. Que os nossos carregamentos, eles podem se transformar de forma diferente ou ter uma reação de maneira diferente à medida que nós carregamos a nossa peça com formatos de carga diferentes. Tá? Ah, não, está aqui. Eu estava procurando aqui. Tá? Ficou lógica essa explanação desse carregamento, pessoal? Sim? Uhum. Todo mundo entendeu? Bueno. Então, agora nós vamos fazer uma mescla do que nós aprendemos até agora. Querem fazer mais um exercício deste antes de fazer a mescla ou está tudo entendido? Uma pergunta. Querem fazer mais um carregamento triangular? Não, não precisa. Dá para fazer? Então, vamos fazer. Mais um carregamento triangular. E depois, aí eu deixo um trabalho para vocês, tá? Em cima de qualquer um dos dois que vocês escolherem. Tá? Então, vamos lá. Dão um print aí, salvam esse aqui que eu vou apagar. Tá? Deu? Ok. Vamos lá. Vou apagar esse aqui, para não ter que calcular tudo de novo. Vou apagar isso aqui.
É melhor eu fazer diferente, né, Jair? Pronto. Judiaria se judiando, né? E a tecnologia é só apertar um botãozinho. Viu só? Agora estou ficando craque na informática aqui nas lives. Então vamos lá. Temos uma carga triangular, querem mudar o sentido do apoio, pode mudar. Eu boto aqui o apoio de segundo gênero, para lá o primeiro gênero, isso faz pouca diferença. O que tem que entender é o seguinte, eu tenho que ter um apoio de primeiro gênero e de segundo gênero nessa minha peça triangular, carregada de forma triangular. Inverter? Invertemos. Como é que eu vou poder... Peraí, deixa eu ver uma coisa. Não, é fácil. Peraí. Aqui. Aí, tá. Inverti. Tá? Então, para inverter, eu fiz isso aqui. Não, peraí, vamos fazer diferente. Vamos fazer um exemplo diferente aqui. Aqui. Qual é o vão? Quinze, diz a Paloma que é bom. Vamos fazer com 15. A Paloma manda e não pega. 15. 10. Ó, agora, vamos com as meninas, né, Gelson? 15 metros. Vamos dar prioridade para as meninas aqui nessa. Meninas mandam em tudo, não vão mandar num vão? Vão mandar no vão. E o carregamento? Qual é o carregamento? Qual é a altura desse meu triângulo? 50? 50. Bom. E qual é o comprimento, o cateto adjacente? Lembram disso? Não lembram? Teorema de Pitágoras? Qual é o carregamento? Qual é o vão do meu cateto adjacente? Teorema de Pitágoras diz o seguinte, que aqui é o cateto oposto, aqui é o cateto adjacente e aqui é a hipotenusa. Lembram disso? Então, a Tatiele disse 10, o Lucas disse 9, então vamos pegar as meninas de novo, Lucas. E, professor, o Paulo 12,5. Oi? O carregamento ele não tem que ser sempre quando é triângulo por metro? É por metro, aqui é o espaço, aqui é por metro, sim. Beleza. Mas é um carregamento diferenciado, tá? Ele começou com 50 e termina em 0, tá? E nós vamos concentrar ele. Então, aqui, ó, a Tatiele disse 10, né? Então, vamos dar prioridade para as meninas aqui. Usa 9? 10 vai dar, então, usa 9. Ah, tá, porque ela não quer, ela quer... Tu quer não quer uma constante, Tatiele, tu quer um número redondo. Tá bom, 9. Para ficar mais fácil. Depois, na prova, eu coloco uma constante, daí uma... Não, então vamos lá. 9. 9 metros. Aqui é 9 metros. Tá? Então, a minha carga tem 9 metros. E a minha peça, de forma triangular, tá? Uma altura de 50 kN. Tá? E a minha peça de apoiada tem 15 metros. Como que eu calculo isso? Primeiro eu acho o quê? É barbado isso aqui, né? Até eu consigo fazer.
Muito fácil. Isostática por trigonometria é muito fácil, pessoal. É muito barbadinho. Então, vamos lá. Tem que achar a área do meu triângulo, né? É o primeiro passo. Então, 9 vezes 5, 45. Divididos por 2, 22,5. Então, dá 225. É a minha carga concentrada. Então, vamos fazer aqui para ninguém ficar para trás, tá? Aqui. 9 vezes 50 divididos por 2. Igual 225 quilonewtons. Tá certo isso aí, pessoal? Façam lá na calculadora ver se eu acertei. Pode ser que eu tenha errado. Tá certo? Então tá certo. Bueno. E agora? Onde eu vou concentrar o eixo da minha peça é aonde para concentrar essa carga. Mesma coisa. Tá? Onde é que é o eixo? É a 1/3 do ângulo reto. 1/3 do ângulo reto. Neste caso, a Tatiele quis fazer um cálculo redondo, né? Para ficar mais fácil de nós calcular. Aqui assim, é 1/3 da minha peça. Está mais ou menos 1/3 aí, né? Então, está aqui, 1/3 da minha peça, 225 quilonewtons. 225 quilonewtons. Beleza. Minha reação em A e minha reação em B, quanto vai ser? 225 vezes o quê? Então, vamos fazer aqui as minhas... Aqui. E assim dá 12 metros. E aqui assim dá 3 metros. É isso? Tá correto? Então tá correto, né? 12 com 3 dá 15. Qual a minha reação em A? Minha reação em A é 225 vezes 3 divididos por 15. Quanto dá isso? 45 quilonewtons. Então, essa é a minha reação em A. E a minha reação em B? Qual é a minha reação em B? É 225 vezes 12 divididos por 15. Dá igual a 180? Tem que ser, né? Se não for 180, está errado alguma coisa, né? Por quê? Porque isso aí é igual a 225 quilonewtons. Então, tá certo. Então, a soma dessas duas dá os 225 quilonewtons. E é
minha carga concentrada a 1/3, a 3 metros, perdão, ia dizer 1/3 da minha peça, não, a 3 metros a 3 metros do apoio B, que é o carregamento triangular de, na realidade, 9 metros. Tá? Na extensão de 15, a minha peça. E nesse espaço aqui, tá, de 6 metros, qual é o carregamento que tem ali? Nesse espaço aqui. Zero. Então, aqui nesse espaço o carregamento é zero. Os 45, Lucas, é a incidência desta carga sobre o apoio A. Tá? Então, a incidência deste carregamento, o que incide deste carregamento sobre o apoio A é 45 kN. Só que neste espaço aqui, a peça não está carregada. Mas o fato dela ser biapoiada, ter o apoio A e ter o apoio B, ela tem uma incidência sobre o apoio A de 45 kN. Isso é bom entender? É bom não? Tem que entender. Por quê? Porque quando nós calcularmos uma peça que ela tenha balanço, qual vai ser as nossas reações? Nós vamos calcular ainda, para frente, tá? Na disciplina. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um carregamento de 225 kN, concentrado a 3 metros do apoio B e a 12 metros do apoio A, que incide sobre o apoio A com 45 kN e incide sobre o apoio B com 180 kN. É lógico isso? Ou não é lógico? É lógico, né? Por que é lógico? É lógico porque, na realidade, eu tenho a concentração de carga muito mais próxima do apoio B do que do apoio A. Tanto que, nos últimos 6 metros, nestes aqui, ó, a peça não está carregada. Nesses 6 metros aqui, não há carregamento nenhum. Não tem carregamento nenhum nesses 6 metros. O fato de não ter carregamento nenhum aqui faz com que essa parte, não havendo carregamento, a solicitação de reação no meu apoio B é muito menor, porque o carregamento, além de ser triangular, com ângulo reto próximo do apoio B, ainda assim, na proximidade do apoio A, eu tenho carregamento zero. Então, não tem dúvida que o meu carregamento aqui, a minha reação, perdão, aqui, tem que ser muito menor do que a reação aqui. Aqui está o motor da geladeira. E aqui está só a lata. Então, aqui está o maior peso, a maior reação para manter a estabilidade dessa minha peça biapoiada, seja ela o que for, vai ter que ser no apoio B. É lógico, né? É lógico, né, cara? Não tem dúvida, né? Olhando para a peça, tu já vê assim, ó. E isso é a estrutura que vocês vão calcular para frente, além da resistência de uma peça biapoiada, você vai ver, mas eu tenho um carregamento maior na minha estrutura, mais próximo do pilar A do que do pilar B. Nesse caso, mais próximo do pilar B do que do pilar A, o meu carregamento, a minha reação do pilar B tem que ser muito maior para aguentar essa carga. Então, automaticamente eu vou ter que ter uma maior seção de concreto nesse pilar, mais ferro. Se isso aqui fosse, se o A fosse um pilar e o B fosse um pilar,
Aqui me daria um pilarzinho pequeno. Tá? Vamos transportar isso para a nossa disciplina de estrutura. Aqui é um pilarzinho pequeno e aqui é um bruto de um pilar. Porque esse aqui vai aguentar só 45 kN e aquele lá vai ter que aguentar 180 kN. Não é? Quantas vezes mais? 4 vezes e pouco mais do que no apoio A. Se eu fizer 4 vezes e pouco, não, 4 vezes. Não é? 4 vezes 4, 16, 4 vezes 5, 20. Então, o apoio B tem que aguentar 4 vezes mais do que a carga que vai incidir sobre o apoio A. Então, se eu for, vou botar um pilar, vamos transformar esse apoio A, esse apoio B, vamos puxar para a nossa disciplina para construção civil. Tá? Aí vamos supor que fosse uma viga descarregando em 2 pilares, o pilar A e o pilar B. Esse apoio A, ou o meu pilar A, eu tenho que calcular ele para aguentar 1/4 do que eu tenho que calcular o meu pilar B. Aqui vai ter que ter 1/4 mais de resistência no meu pilar do que aqui. Trazendo para a construção civil o nosso modelo de estabilidade dessa peça. Tá? Só vale isso para a construção civil? Não. Pode ser o quê? Pode ser uma barra metálica que é carregada que tem o carregamento de 9 metros triangular com 50 kN. 9 por 50 de forma triangular. Começando com um 50 e terminando em 0. Então, pode ser para qualquer tipo de coisa que nós calculássemos. Tá? Certo? Então, nós temos que entender a lógica do sistema de estabilidade. E o sistema de estabilidade... Oi? Aquele 50 ali, só para reiterar o que o senhor está falando, seria 50 kN por metro, né? Então, por metro. Por metro de forma triangular. Aqui teria que colocar esqueci mesmo, tá correto. Aqui seria por metro. Para não confundir com uma carga pontual, né? Não. Nós transformamos essa carga distribuída em... Desculpa. O Gelson já tinha falado e eu acabei esquecendo de novo. Aqui, ó. Aqui. Assim. Por metro. Tá? Então, eu tenho que pegar essa minha carga triangular, distribuída em 9 metros, e concentrar ela no eixo de gravidade da minha peça. Certo? Então, assim, para a aula que vem. Para a aula que vem, nós vamos criar um outro dificultador. Tá? Antes de nós entrarmos em balanços que têm carregamentos que são em balanço também. Tem peças que tem que ter resistência, com 2 apoios e um balanço. Tá? Isso, olha, existe em tudo aí na natureza. Tá? Um exemplo desse tipo de peça, um trampolim. Alguém sabe o que é trampolim? Vocês mais novos que vão na piscina de vez em quando? Sabe? Então, um trampolim. É uma peça biapoiada, certo? Um balanço. E esse balança mesmo. Porque quando chega se for uma peça de madeira, que ela tenha um coeficiente que ela possa ceder, né? Se for um trampolim de concreto, ele também tem uma carga. Agora, no caso do trampolim de madeira,
Não sei nem, no aquático é trampolim de madeira ainda, pessoal? Lá no comercial, eu nem sei, eu fazendo tantos anos que eu não vou nenhum dos dois. Então, quando a pessoa for lá, saltar do trampolim, ela vai, vocês já viram isso, provavelmente, se não viram lá nas piscinas, viram na televisão. Aqueles saltos acrobáticos, não me soa bem, eu acho que alguma palavra, alguma letra aí está errada. Mas assim, a pessoa chega lá e pula na ponta do trampolim, certo? Quando ela fizer esse movimento de pular, tá? E isso vale para cálculos estruturais de ginásio, eu já devo ter falado em algum momento lá na aula, na presencial, ou agora aqui online, tem que multiplicar esta carga da pessoa por 3. Porque cargas em movimento... Acrobatas. Isso aí, Vitória. Certo? Então, tu tem que multiplicar essa carga por 3, porque a pessoa está em movimento. Por isso que a prancha cede. Se a pessoa vai caminhando sem se movimentar, movimentando-se lentamente, a prancha cede tanto quanto se a pessoa corresse e pulasse na ponta da prancha? Não. Quando pula, a prancha cede e gera um impulso na pessoa. Se ela não resistir aquele carregamento da pessoa pulando, ela quebra. Então, já é calculada para resistir àquele carregamento. Certo? Quando vocês compram uma bicicleta lá na loja, já aí vem ali estabelecido. Para carregamentos, tem um porta-malazinho, não é que porta-mala que se chama na bicicleta, atrás ali tem um... Como é que chama aquilo? Tem uma... Antiga garupeira. Garupeira, tá. Garupeira. Então já Isso vem... é para nós, né, da velha guarda, né? Hã? Isso é para nós da velha guarda, né? Né, Gelson? Não, tu é da nova, Gelson. Velha guarda sou eu. Bagageiro, Tatiele. Ó, já viu, Gelson, que os mais novos estão com termos mais modernos, né? Verdade, por isso que eu disse, da velha guarda. Então, né? Então, aquele bagageiro, aquele garupeiro, ele já vem calculado de fábrica para uma determinada resistência. Tu é novinha, Tatiele. E perto de mim, perto do Gelson, tu é novinha. Agora, perto de mim, então, meu Deus. Então, assim, ó, pessoal. Então, nós temos que entender que todo e qualquer carregamento da resistência dos materiais, aqueles ferrinhos que tem lá na garupeira ou no bagageirinho da bicicleta, eles têm uma resistência. Saem de fábrica um ensaio para resistir a tantos quilos. Não coloca no garupeiro, no bagageiro da tua bicicleta, não coloca mais do que 50 quilos. Então, tu vai carregar uma pessoa com mais de 50, tu pode até carregar, mas tu está correndo risco porque aquilo foi calculado para a resistência de até 50 quilos. Então, tu pode levar uma criança, uma pessoa bem magrinha, mas o Jairo já não pode levar. O Jairo pesa 75 quilos de maldade. Então, aí passa num buraco, porque é só o Jairo sentar é uma coisa. A bicicleta em movimento, quando ela passar num buraco, ela gera movimento. Então, passou no buraco, o Jairo está em cima dessa bicicleta, ela tem um cálculo de resistência para 50 quilos de carga em movimento. Agora, passou num buraco, o Jairo pula para cima e cai sentado no bagageiro de novo, ou no bagageiro da bicicleta. Tem alguém, a Carmen está pilotando a bicicleta lá, e passou dentro de um buraco. Eu pulei para cima e caí de novo, bom, aí a minha carga já modificou, porque é uma carga em movimento. Tá certo? Então, quando diz assim, tu pode levar até 50 quilos no bagageiro da tua bicicleta, ou 20 quilos no bagageiro da tua bicicleta, tá? Na garupeira lá da tua bicicleta, já é estabelecido por uma carga em movimento. Tá? Porque pode a pessoa passar num buraco e gerar uma reação maior do que o peso da pessoa? Pode.
Então, já vem esse cálculo feito para resistência deste barbeiragem, né? Vai lá, né, faz uma barbeiragem na bicicleta, cai dentro de um buraco, aquele que está no bagageiro, na garupeira, vai ter uma carga multiplicada pela ação do movimento que essa pessoa tem. Então, todas as peças, nós vamos estar sempre puxando para o nosso lado, que é a construção civil, né? Se nós estivéssemos fazendo esta mesma disciplina... Viu, professor? Na construção civil, a gente sempre trabalha com fatores de segurança, tipo em outros sistemas, quando tu diz, suporta 100 quilos, ali tem um fator de segurança também? Sim. Na construção civil, tu trabalha com 40% de segurança. Vamos falar do concreto armado, tá? Concreto armado, tu trabalha com 40%, as fórmulas já tu vai majorar ela no momento, quando tu calcula o momento sobre uma peça de construção civil, sobre uma viga, sobre um pilar, sobre uma sapata, sobre o que for. Tu calcula 40% de segurança, majora a tua carga em 40% no concreto e majora em 15% no aço. Então, no somatório, no cumulado de 40 mais 15, que daria 55, chega próximo a um coeficiente de segurança de 60%. Tá? Para que, se houver alguma falha no concreto, tu tenha folga, e se houver alguma falha na usinagem do aço, tu também tem uma folga. Ou se o teu cálculo tem alguma deficiência, tu também tem uma folga. Certo? Tu esqueceu de uma carga lá numa determinada peça, num pilar, numa viga, numa laje, sei lá, tá? Então, nós trabalhamos com 40% no concreto, de margem de segurança, e 15% no aço. Isso vocês vão aprender em Sistemas Estruturais 1, já vão começar a aprender isso, Sistemas Estruturais 2, o pessoal da engenharia em peças hiperestáticas, tá? Nos cálculos que vocês vão ter para frente, certo? Então, o que nós temos que entender? Que todas as peças que são fabricadas, assim como a construção civil fabrica peças, fabrica uma casa, fabrica um prédio, fabrica uma loja, fabrica um estádio. O estádio, como é que é calculado? O estádio, tu tem que majorar a carga. Por exemplo, se tu for calcular uma residência, a residência, tu calcula sobre uma laje uma carga acidental de 150 quilos por metro quadrado. Essa é a carga acidental. E num ginásio? Num ginásio não é 150 quilos. No ginásio, tu vai ter que multiplicar isso pelo movimento. Então, uma pessoa que pesa 70, quando sai o gol, ela se transforma em 210. Porque ela vai pular, vibrar, festear, sapatear em cima daquela arquibancada. Então, a resistência do cálculo no ginásio, lá na arena, lá no Beira-Rio, é diferente do que a pessoa estar parada ou simplesmente caminhando de forma lenta sobre uma residência, o piso de uma residência. Né? E assim mesmo, a carga acidental é de 150 quilos por metro. E assim sucessivamente. Eu vou calcular, por exemplo, vou calcular uma... Sei lá, o que você tem que calcular? Uma garagem? Uma garagem. Bom, a garagem, tu vai ter que estabelecer quais são as cargas que tu vai estabelecer nessa garagem. Quais são os carros que você vai permitir que entrem ali. Tá? Tu vai calcular um daqueles negócios de troca de óleo de posto de gasolina. Sabe aqueles buracos, não sei como é que chama aquilo? Tem nos postos, assim, tem um buraco no meio e o caminhão entra numa pista bem no meio ali daquele buraco para o cara trocar o óleo, fazer um reparo, eu não sei como é o nome daquele troço lá, é tipo uma baia, tá? Bom, ali pega um caminhão aí tipo de buraco, um buraco, isso aí.
Então, não sabemos como é o nome daquele troço, lá vamos fazer buraco, tá? O que vai acontecer? O que tu vai calcular? Bom, aqui pode passar, os caminhões que estacionarem aqui pode ter no máximo 40 toneladas. Caminhão de 40 toneladas, tu vai ter que fazer que tipo de cálculo? Eu vou ter que ver quantas rodas tem esse caminhão. Não é? Porque não é, a carga do caminhão não está distribuída assim, ó, pode ter mais apoio. Mas vamos supor que seja um caminhão toco. Tá? O que aconteceria? A cabine fosse aqui, pesa menos. A caixa, que carrega o peso, aqui pesa mais. Então, o rodado de trás vai suportar mais carga que o rodado da frente num caminhão. Certo? Então, o que eu tenho que fazer? Tenho que ver quanto eu vou permitir, que tipo de caminhão que possa entrar em cima desse espaço para fazer reparos no caminhão. Tá? Eu posso bitrem. Isso. É isso aí. Isso é estabilidade. Isso é isostático. O meu piso lá, porque se eu não calcular isso, o que vai acontecer, Tatiana? O buraco vai desmoronar. Tá certo? Então, eu tenho que fazer um reforço, estabelecer carga por eixo, carga máxima por eixo, tá certo? Para que haja resistência e o buraco não desmorone. Agora, por exemplo, vou calcular uma ponte. O Gelson lá se forma na civil e vai fazer cálculo de ponte. Vai fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, e agora eu vou trabalhar só com ponte. Só calculo ponte. Muito bem. Então, eu vou calcular ponte. Como que eu calculo a ponte? Eu tenho o peso do caminhão que vai passar em cima da ponte. Tenho. E quando esse caminhão entrar na ponte, a tendência é que ele leve a ponte junto. Porque ele está em velocidade. Ele não vai entrar a 0 por hora, com nenhuma carga que gere um momento de arrasto na ponte. Não, a ponte, além de tudo, vai ter que ser calculada para não ser arrastada pela velocidade do caminhão. E aí, o caminhão freia em cima da ponte, porque deu um problema. Olha a resistência que tem que ter essa estrutura para que ela não se desmanche. Então, tudo isso vai num cálculo de ponto. Então, independente da peça que seja que eu esteja calculando, eu tenho que gerar resistência nela. A ponte é uma peça. Um cálculo muito mais complexo, mas é uma peça. Estou gerando resistência a uma carga em movimento. Caminhão, carro. Mas pode passar só um por vez? Vocês já não se depararam com uma ponte que... Eu quando estava fazendo uma pós-graduação em Porto Alegre, lá quando eu tinha 35 anos, aquela ponte ali em Lajeado, entre Lajeado e Estrela, ela cedeu. Então, o que eles tinham que fazer? Não permitiam passagem de caminhão e só veículos pequenos. Os caminhões tinham que ir por Santa Cruz, tá? Para ir a Porto Alegre. Quem vinha aqui de Soledade tinha que chegar ali antes de Lajeado, dobrar à direita e ir por Santa Cruz, sair lá na Polícia Federal, lá em Itabaí. E os carros pequenos podiam ir por ali, mas tinham que passar um cada vez com velocidade máxima de 20 km por hora. 95. Isso aí. Ficou fechado. Peguei muito congestionamento ali. Eu tinha aula em Porto Alegre. Eu fazia engenharia de tráfego lá, após engenharia de tráfego. E eu fiz duas, engenharia de tráfego e metodologia de ensino superior. Então, eu cansei de ficar parado ali. Tinha que sair com muito tempo de antecedência para considerar, eu tinha aula de noite, na sexta-noite, para considerar aquele tempo que eu ficava parado ali, tanto para ir quanto para voltar. E isso denuncia a idade, né? Isso aí, Gelson. Isso fazem 60, faz uns quase 30 anos. 26 anos. Então, é bastante, né?
Alguns quilômetros rodados, né? Não é de graça, né, esses cabelos brancos, né? O Gelson não, o Gelson é guri, né? Mas eu não. Isso. Então, pessoal, toda e qualquer peça que nós venhamos calcular a resistência, nós temos que saber qual é a atuação desta força sobre a minha peça. Tá? Por exemplo, esse triângulo que está em cima pode ser um caminhão que veio da esquerda para a direita e começou a frear. Olha o transporte que dá de energia, o freio e a concentração no fim da peça, se isso aí fosse uma ponta. E isso são cálculos matemáticos na construção civil. Mas isso pode ser só na construção civil? Não, isso aí pode ser num trampolim, que nem eu disse para vocês. Pode ser num... O que mais que pode ser? Pode ser uma peça metálica, pode ser um parafuso que tenha tensão de retirar ele de dentro da bucha. Ixi, isso aí pode ser tudo. O que tu imaginar. Né? Então, o que nós temos que fazer é gerar justamente estabilidade, seja o que for a minha peça. Bueno, para a semana que vem, tá? Peguem esta, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos inventar uma aqui. A, B. Qual é o vão da minha peça? Quem arrisca o vão da minha peça? 20? 20. 20 metros. O Lucas resolveu que é 20 metros. Qual é este espaçamento aqui da minha peça? Ó, 20 metros. Então, vamos ver aqui. 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 Ó, então, se isso aqui é 20, aqui não dá duas vezes, então isso aqui é 9. 9? Não, 9 não. 7. Ah, vamos dizer que seja 7. A Tatiele está certa. Aqui é 7. 7 metros. E aqui, 13 metros. Qual é o meu carregamento aqui? O menor, qual é? 25? 25. Quilonewtons por metro. Opa, errei aqui. Quilonewtons por metro. E qual é o meu carregamento aqui? A maior tem que ser mais de 25. 28 é pouco pelo desenho, né? 54? Não, aí é muito. Aí dá duas vezes o desenho, não dá duas vezes ali, né? 43? 43. Quilonewtons. Vamos fazer uma coisa mais ou menos assim que esteja na escala. Por metro. Tá? Beleza? E aí me entreguem até... de preferência, bem antes da aula é melhor. Que aí eu consigo já dar uma olhada, tá? E aí, nós vamos mudar um pouquinho nossos exemplos.
Vamos pôr um dificultadorzinho a mais. Isso aqui ficando zerado, nós vamos dificultar um pouquinho, pouca coisa a mais. E depois vamos entrar em balanços e momentos. Peças em balanço, resistência de peças em balanço e em momentos. Tá? Que não é, daí não é só reação. Reação associada a momentos. Tá? Mas não se assustemos porque não é difícil. É barbado. Tá? Então, isso aqui, imagine o que poderia ser isso numa construção civil. Nem sei o que poderia, mas podem imaginar e depois botar na prova, no exercício ali. Não é prova, é um exercício. Alguém tem dúvida? Não. Metodologia idêntica. Aqui nós calculamos. Tem que achar o centro de gravidade da peça, que fica 1/3 do ângulo reto. 1/3 do vão em ângulo reto. A 1/3 do vão no sentido do apoio que tem o ângulo reto. Então, aqui vai ser um ângulo reto e aqui vai ser o ângulo reto. Então, 1/3 de 7 e 1/3 de 13. Já dei quase a resposta inteira da questão. Beleza, pessoal? Fácil, né? Não é difícil. Trigonometria, depois que pega o jeito, semana que vem nós botamos um dificultadorzinho a mais. Mas não é nada espetacular, não. É fácil de entender. Depois, no balanço, ele tem um outro dificultadorzinho, que seria em relação ao apoio. Tá? Mas também é trigonometria, não é difícil também. Prestando atenção, fácil. Ok? Por isso, assim, ó, sempre trabalhem acumulando carga em A, acumulando carga em B, verificando a soma e verificando as cargas concentradas. E depois, no balanço, isso vai interferir, se você não trabalhar dessa forma. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Pensem aí enquanto eu faço a chamada. Se alguém tem dúvida, já vai falando. Adriano Ludwig. O Adriano está aí, né? Eu vi o Adriano? Presente. Presente o Adriano. Está ali o Adriano. Alessandra Almeida. Não? Opa, desculpa. Não. Alessandra Santos. Está ali, Alessandra. Está aí, Alessandra. Andressa Weber. Não, né? Andressa, eu tenho preocupação com a Andressa. Angélica Cesarotto. Estava ali também a Angélica, né? Está ali. Bruna Miller. Eu vi a Bruna entrar. Ah, está ali a Bruna. Karen Costa. Está ali a Karen também, né? Isso. Sempre aí, cara. Isso é bom, não pode faltar aula. Isso mesmo. Carlos Matos. Está ali o Carlos. Daniel Han. O Daniel me disse que não ia poder vir, mas ele ia olhar a aula. Daniela Souza. Eu vi a Daniela entrar. Ali a Daniela. Isso, Daniela. Ali, firme e forte. Diego Kitaski. Não vi o Diego hoje também. Alessandra Almeida? Ah, então a Alessandra Almeida está aqui. Eu tinha botado falta para a Alessandra. Eu pus, a Alessandra estava aí. Aí, tá. O Diego, não. Érica. A Érica está ali, né? Ou ela estava meio ruim a internet. Mas ela estava, né, pessoal? Alguém viu a Érica aí? Eu tenho quase certeza que eu vi, né? No começo lá. Né? Tava, né? Uhum. A Evelyn. A Evelyn eu não vi hoje. Ah, tá ali a Evelyn.
Estava quietinha. Gelson está ali. O Joab também está ali. O Joab também. A Kimberly estava ali, né? Tá ali a Kimberly. A Larissa estava ali também. Já botei presença, Gelson. A Larissa também está ali. A Larissa também não falta. A Larissa vai, quando eu me aposentar lá na Ubra, daqui uns anos, a Larissa vai dar aula no meu lugar lá de isostática. Pegou o gosto da isostática, agora ninguém segura ela. Pegou o gosto em cálculo. Então aí, Larissa. A Larissa Tomazoni me falou que ela está com dificuldade, mas ela está fazendo os exercícios. Leonardo Costa. Não me lembro de ter visto o Leonardo hoje. Alguém viu o Leonardo? Na aula hoje, não? Ah, tá ali? Não, tá ali. Letícia Rodrigues. Eu vi a Letícia entrar. Ah, tá ali a Letícia. Letícia Ortiz. Também vi entrar. Eu não sei se ela tá ali ainda. Não? Mas ela tava, né, pessoal? Só eu que vi a Letícia Ortiz. Alguém viu a Letícia Ortiz? Eu tinha a impressão que eu tinha visto ela entrar. Ninguém? Será que fui só eu? Tava, né, Bruno? Tava, né? Uhum. Lucas Lorenzon. Lucas tá ali. Lucas não falta aula também. Tô aí. Lucas Drey. Também não falta aula. Tá ali o Lucas Drey? Tá ali, ó. Não falta aula também. Manuela Jarré. Manuela Jarré eu vi entrar. Tá ali. Matheus Flores. Vi entrar também o Matheus. Ali o Matheus? Matheus, eu até disse, né? Foi pro Matheus que eu disse que ele não mandou o trabalho. Acho que foi, né? Milena Nardini, também tá, né? Ali a Milena. Paloma Machado, também. Paloma também tá aí. Ali a Paloma. Paulo. O Paulo Gonçalves também não falta aula, né? Ali o Paulo. O Marcos, eu me esqueci do Marcos. Marcos tá ali? Eu vi o Marcos entrar também, né? Só eu que vi ou alguém mais viu? Tá ali o Marcos, tá ali. O Paulo também tá ali. Então não falta. A Tatiele tá ali também, né? A Tatiele também não falta. A Vitória também não falta. Vitória tá ali também? Tá ali a Vitória também. Beleza. Então, vocês me entregam isso dali até a aula que vem, esse exercício, e aí nós passamos para um pouquinho, não é difícil, é um dificultadorzinho a mais, mas é coisinha. Tá? Ótima semana para você também, Adriano, para todos. Obrigado da presença, pessoal, se cuidem. Vamos continuar nos cuidando para nós ficar bem. Né? Principalmente eu, né? Depois o Gelson, daí bem depois, né? Porque quem tem mais idade, o Paulo, também bem depois, né? Tá? Boa noite, pessoal. Boa noite, Joab. Não, o Gelson tem que se cuidar menos que eu. Quem mais tem que se cuidar sou eu. Tá bom, pessoal? Não, a Karen também é criança. Ixi. Né? Vamos combinar, né, Gelson? Que esse vírus tem gosto ruim, né, tia? Gostar de pessoa idosa, tia. Pensa num vírus bobo, né, tia? Em vez de gostar de pessoa nova, gosta dos velhinhos. Pessoal, boa semana, se cuidem, tá? Quem tem aula comigo na quinta, a Larissa tem assessoramento amanhã, tá? Até quinta. Até amanhã, Larissa. Nós temos assessoramento do TCC amanhã, né? Tá, um abração para todos. Boa sequência de semana, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.